Oi, como é que vão? Eita, o microfone tava ausente. E agora sim, agora sim. Esse vídeo é diferente. Por favor, não estranha por a gente não estar naqueles vídeos mais sérios e isso aqui vai ser uma coisa mais descontraída. Vai ser meio um bate-papo entre a gente. Olha só, eu assisti uma série do tema do canal que vocês tanto gostam, né? Foi a convite do Globoplay que eu assisti a série documental MC da Leste, Mataram o Pobre Louco. Não é sobre a vida do MC da Leste, mas sim sobre a sua morte, as circunstâncias que levaram aquilo a acontecer, que foi um crime de assassinato. Esse documentário tem o intuito de discutir e trazer luz a esse caso não solucionado. Então a gente vai bater um papo rápido sobre essa série. Primeiro de tudo, eu acho muito difícil você não conhecer o MC da Leste, apesar de fazer 10 anos da sua morte. Quando eu tava assistindo o documentário, eu me dei conta, né? Quanto tempo que não faz isso? Faz 10 anos. E até hoje não houve justiça no caso dele. Eu vou contar um pouco sobre a minha experiência assistindo a série. Vai ser quase como uma sinopse prolongada. Tem alguns spoilers, mas nada que vai estragar a sua experiência, né? Até porque é um caso conhecido. Este é um documentário original Globoplay que se chama MC da Leste, Mataram um Pobre Louco. Está disponível no Globoplay já com os 4 episódios para você maratonar tudo de uma vez só. Então, caso você não lembre ou não saiba quem foi MC da Leste, eu vou dar um resumo aqui. O MC da Leste foi um funkeiro de quebrada e da Leste era o seu apelido. Seu nome verdadeiro era Daniel Pedreira Sena Pellegrini. Ele nasceu na zona leste de São Paulo e foi criado por uma família de baixa renda, com 3 irmãos. Por conta disso, a sua infância foi muito difícil. No documentário, os familiares mostram essa dura realidade que tiveram que passar. Mas, apesar de tudo isso, ele foi incentivado pela família a seguir carreira no funk. O rapaz tinha bons amigos que ajudaram ele a produzir a sua primeira música numa lan house. Inclusive, essa parte do documentário é bem nostálgica. Quem aí não se lembra das lan houses lotadas de 2008, 2010 aí, essa época? Enfim, ele tinha esses amigos aí que ajudaram ele lá com as primeiras músicas e também participava de rodas de rima e tinha um talento acima da média. Um detalhe é que ele ficou conhecido por ter surfado na onda do funk proibidão, onde posteriormente sofreria críticas por fazer letras que faziam apologia às drogas, tráfico e violência. Esse lance do funk proibidão é uma questão bem delicada e polêmica. Assim, a gente sabe o peso dessas músicas: drogas, sexo, armas, facções criminosas. Para muitos, isso é apenas uma questão artística, onde a graça da música está em seu exagero destoante da realidade do ouvinte. Já outros dizem que essas músicas são assim por conta da realidade do autor, da realidade dele, que é justamente literalmente o que se passa nas músicas. O argumento deles é de que se eles vivenciam o tráfico de drogas, se eles vivenciam um contexto em que tem violência, troca de tiro com polícia, as músicas vão ser sobre isso. Mas assim, sinceramente, é meio difícil de dizer quando é a realidade da coisa e quando é um exagero ou quando é moda, né? Porque em muitos casos de algumas letras tem muito excesso, tem provocações e tudo mais. E eu não tô falando do funk, eu tô falando do funk proibidão, né? Essa vertente que tem ali, vai ter músicas ali cabulosas, assim. E vale lembrar que nesse tempo o MC da Leste, nessa época dos funks proibidões, dessa parte da carreira dele, ele tinha 15 anos de idade. Então quem sabe tenham sido músicas compostas por uma mente muito nova, talvez fosse só marketing, ou quem sabe de fato ele compactuou com as apologias e depois se arrependeu. Sim, porque depois de um tempo ele não fez mais esse tipo de música. Essa é uma questão sensível na vida dele porque divide muitas opiniões e que geram todas essas suposições aí que eu falei anteriormente. Mas de qualquer forma, a sua carreira foi muito curta. Ele começou em 2008 e morreu em 2013. Foram 5 anos de carreira e no meio disso tudo ele mudou a sua postura na música. Como eu falei antes, largou o funk proibidão. E eu tô ressaltando muitas vezes aqui o funk proibidão na carreira dele porque, assim, essas músicas em específico eram músicas bem ousadas. Isso faz refletir se não foi algo que tenha pesado no caso dele. Essas músicas mais pesadas, especificamente, elas exaltavam armas e desafiavam a polícia, assim, só pra tu ter uma ideia. Então, quem sabe isso já não fosse algo que vinha alimentando uma insatisfação com ele, as provocações que ele fazia não alimentavam o ódio de alguém. Isso é uma questão que eu pude analisar, assim, da série, do contexto da vida dele, né? Mas na série, especificamente, são mostradas várias teorias. Desde um crime passional por conta de ciúmes, organização criminosa e até um envolvimento da polícia. E aí é que tá. Em qualquer uma dessas hipóteses, poderia ter alguém com ódio dele que não quisesse que ele estivesse vivo, né? Afinal de contas. Será que a sua morte foi provocada por vingança ou ódio? Da-Leste pode ter morrido por ter se relacionado com uma mulher que não deveria? Teria ele se desentendido com o tráfico ou organizações criminosas que também tinham presença nas comunidades e shows? Então, o documentário aborda cada um desses pontos. E assim, dependendo de onde os crimes ocorrem, muda muito a investigação. Se você for comparar o assassinato do MC da Leste com qualquer outro homicídio comum que ocorre dentro de alguma casa, já vai notar a diferença
pensa na dificuldade que é um caso como esse. Porque uma coisa é uma investigação em um lugar onde tem pouca passagem de pessoas ou nenhuma. E do outro lado temos um assassinato em cima do palco, onde a cena do crime não contribuiu com nada. Quer dizer, quase nada, né? Tinha os furos dos disparos lá e tudo mais. Mas era uma cena extremamente deturpada, eles não conseguiram encontrar nem o projétil da arma. A teoria de que a polícia esteve envolvida é levantada por conta da demora dos policiais em chegar no local e também a demora dos investigadores que só foram chegar no outro dia às 11 horas da manhã. A cena do crime era praticamente inútil, uma vez que já tinha sido deturpada pela lotação de pessoas e com o atraso dos investigadores daria tempo para que o envolvido ou os envolvidos sumissem com as provas. É dito que o disparo foi feito a uma longa distância, entre 30 a 100 metros ou mais. Então, muito provavelmente foi feito por alguém com um rifle de precisão e com uma boa pontaria. Por esse motivo, é imaginável a premeditação e a boa organização de quem cometeu o crime. Tal fato levanta muitas suspeitas de que tenha sido um policial corrupto ou alguém de facção ou organização criminosa. E uma outra coisa que é apontada pela própria família é que talvez a investigação não tenha tido tanta atenção, não tenha tido, é boa, não houve tanta atenção na investigação por conta das músicas, né, que ele fazia apologia e tudo mais. E quem sabe por isso, talvez a polícia tenha demorado a chegar e não deu tanta atenção, né, na investigação. Até porque se você fizer músicas falando mal da polícia, muito possivelmente eles não vão gostar, né. Também é levantada a teoria do envolvimento de organizações criminosas, tal coisa que é rebatida pela própria polícia, ao dizerem que as facções não matariam alguém em um show. Segundo eles, o comportamento homicida de facções e organizações é silencioso, com ocultação de cadáver. E assim, nessa altura do documentário, eles começam a trazer pessoas para dar entrevistas, e são, assim, familiares, conhecidos, pessoas que estiveram envolvidas nas investigações, outros artistas famosos que conheceram ou que gostavam do MC da Veste, e teve até convidados que não quiseram se identificar. Mas se eu contar detalhadamente sobre isso, vai ser meio injusto com o Globoplay, né, que eu vou estar contando tudo aqui da série. Eu gostei da série, achei bacana o trabalho dos jornalistas nessa reinvestigação jornalística. Deveria haver mais séries assim. A minha única crítica seria que houve muitas mudanças abruptas entre as trilhas, né, com o funk e aí depois o drama investigativo. Talvez isso pudesse ser mais suave, mas é uma crítica, assim, bem leve. Pelo que passarinhos me contaram, a produção teve a ideia de fazer isso de propósito mesmo. A ideia, até onde eu entendi, era criar uma disparidade entre os tons, assim, o clima festivo do funk com a tragédia, né, que aconteceu dentro dele próprio. E no mais, a produção ficou muito boa, traz reflexões interessantes, e foi algo que eu gostei de assistir de fato, mesmo eu não sendo um ouvinte assíduo do funk. Então foi bem legal conhecer esse caso com bastante detalhes. Fica aqui o meu agradecimento ao Globoplay pela parceria, e quando sair mais séries desse tipo, pode me chamar que eu faço review aqui e a galera vai curtir. E também eu agradeço a você que sempre tá aqui no canal assistindo todos os vídeos, até mesmo esse vídeo diferentão aqui. Muito obrigado por sempre me apoiar a gente, né? Nós somos uma equipe aí de algumas 5 pessoas, todos nós te agradecemos muito. Eu vou deixar o link para você assinar o Globoplay aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário que tá fixado. Eu ressalto que está disponível também para quem mora fora do Brasil, sem barreiras geográficas. Então, depois me conta o que você achou da série, combinado?